Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Céu, capítulo 9, 3, maio 5, 1909. E o tema é: os sofrimentos imprime a santidade de Jesus na alma. Os sofrimentos são valiosíssimos na nossa vida. E o quanto a gente queria fugir dos sofrimentos, né? Antes de conhecer a divina vontade. E o que a gente vê ainda, as pessoas que não entendem sobre o sofrimento. Sofrimento é um amor de Jesus por nós muito grande. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o meu benigno Jesus, fez-me ouvir com a sua doce voz, dizendo-me: minha filha, as mortificações, misérias, privações, dores, cruzes servem a quem se serve deles para imprimir minha santidade na alma e para ir embelezando de todas as variedades das cores divinas. Além disso, não são outra coisa que tantos perfumes de céu, com os quais a alma fica toda perfumada. Então é só esse pedacinho aqui, Jesus falando nesse trecho do capítulo 9, 3. Então vamos entender. Minha filha, as mortificações, né? Agora cada um pensa em si mesmo, né? As nossas mortificações, que elas vêm, né? A gente nem procura, viu? Mas elas vêm. As nossas misérias, quanto que nós temos que lutar com as nossas misérias. Vamos dizer assim, tendências que cada um de nós tem. Cada um tem uma tendência, né? Às vezes é vaidosa demais, às vezes ela quer ser reconhecida, né? Que mais que pode ser miséria? Quer aparecer, né? Estudar na mesma, né? Não gosta de ser contrariada. Nossa, quanto que eu vejo isso. Pessoas que não gostam de ser contrariadas. E quando são chamadas a atenção de alguma coisa, ficam muito incomodadas com isso. Isso é uma miséria muito grande, né? E quando a gente é chamada a atenção, a gente tudo oferece para Jesus. Oferece para Jesus, né? Isso não é nada. Isso não é nada perto de tudo que o Senhor sofreu. Então eu entrego para o Senhor isso. E o que acontece? Eu sinto uma alegria muito grande no meu coração,
né? E eu acredito que é Jesus me confortando. É assim mesmo, minha filha. Que bobagem, né? Tudo isso. E privações, né? Às vezes a gente é privado de coisas que a gente gosta, né? Mas a gente não pode, né? Não pode fazer. Às vezes eu sou privada de ir à missa e o meu marido está doente. Ele está assim, isso aí é o meu sofrimento hoje. Uma hora ele está bem, outra hora ele não está bem. E às vezes eu não consigo ir a mim, não tem quem fique com ele para mim não deixar ele. Às vezes ele está bem, eu vou, né? E volto logo, sem estar ninguém aqui com ele, mas a cabeça dele está muito ruim, né? E é capaz que ele faça alguma bobagem, então ele não pode ficar sozinho. Fora a diabetes, né? Que não está controlada. Então, essa privação da missa, que o mais assim, que para mim é mais importante, né? Qualquer outra coisa, né? Eu não posso mais ir na casa das minhas irmãs, elas estão doentes com Alzheimer, a gente ia sempre, eu e a outra irmã, e eu já não posso ir mais, né? Que eu estou cuidando do marido, e eu gostaria de ir, né? Estar com elas um pouco, enquanto uma já não vê mais nada, mas não interessa, a gente vai, reza o terço da misericórdia, a gente sente que ela gosta, sabe? E privação, estamos de privação. E outras coisas, né, que a gente pode ser privada, que são coisas boas, mas não se pode fazer, né? Dores, né? Doenças, né? Algumas doenças que a gente tem dor. Dor a gente tem, né? Eu diminuí um pouco a minha dor agora que eu estou nadando. O meu corpo está respondendo a esse exercício e eu estou me sentindo bem, graças a Deus, né? Estou com menos dores e mais força na perna e nos braços. Cruzes, né? Que Jesus está dizendo cruzes, né? Cruzes em geral. Por exemplo, essa semana minha filha me diz que está doente, cheia de mancha no corpo, e vai investigar se essas manchas foram para os órgãos, né? Eu creio, eu estou em paz, que eu creio que é a mão de Deus ali cuidando dela. Mas por outro lado, né? É triste para a mãe, né? Ver que a filha está doente, né? É muito triste. Depois que ela passou muito sofrimento com o marido e com ela mesmo, que ela é uma pessoa muito sem Deus. Essa é a verdade. Sem Deus, porque a pessoa quando ela tem Deus, ela estuda a palavra, estuda o livro do céu, precisa ter conhecimento. Sem ter conhecimento, você não conhece a Deus, não pode amá-lo, não pode entender. Por exemplo, agora, olha, o entendimento desse, que o sofrimento é importante na nossa vida ainda para purificar a nossa alma. Então, é só estudando você saber, senão você fica assim no mundão, só pedindo para se livrar das cruzes, né? Só para se livrar das cruzes. A gente não pede para se livrar das cruzes. A gente pede para amar, né? Eu, por exemplo, eu cuido do meu marido com muito amor, porque eu cuido para Jesus. É para Jesus, né? Então, e já já é uma cruz mais leve, né? É Jesus que ele como é que se diz? Ele é doce e como que diz? Esqueci o que é. Não é bravo. Severo, pode ser severo e doce ao mesmo tempo, né? Severo mandando a cruz, mas ao mesmo tempo, quando ele manda a cruz, ele já manda alguma coisa
que é para nos ajudar a carregar essa cruz. Ele não deixa a gente carregando sozinha a cruz. Nunca, nunca ele vai deixar. Eu tenho um testemunho aqui também, muito, muito bonito, muito lindo, santo demais. Quando meu marido começou no processo de alcoolismo, e eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha visto isso, né? Eu fui criada numa família de 11 filhos, e meus pais, eles se amavam muito, eles namoravam, né? Eles namoravam. O meu pai morreu namorando a minha mãe. Amava demais a minha mãe e ela, ele. Então eu não vi nada disso de alcoólatra agressivo. E ele começou com isso, e agressivo, né? E eu fiquei muito assustada com isso, sabe? Assustada, envergonhada. Eu não pedi ajuda para ninguém, sabe? E, e eu peguei e falei assim: eu vou comprar um rolo de macarrão. Falando assim comigo mesmo, né? Se esse desgraçado chegar perto de mim, eu vou arrancar todos os miolos dele com esse rolo de macarrão. Ver se é possível uma solução dessa, né? Enquanto eu estava assim, nesses pensamentos, Jesus veio à minha mente e ele me disse assim: eu te criei para me amar. Quando eu ouvi isso, imediatamente eu abaixei a guarda, né? E quando Jesus fala, ele pode falar uma palavra, mas você entende tudo o que ele quer te dizer. Tudo, tudo. Então, ao mesmo tempo que ele quis dizer para mim, eu entendi que é para mim aceitar humildemente e continuar a viver, né? A viver bem com meu marido do jeito que eu sou, né? Ele mudou, eu não mudei. E ao mesmo tempo, o nosso pároco, ele começou a nos ensinar a fazer o estudo da Bíblia do meu dia a dia, do Padre Jonas. E eu passei os 20 anos de alcoolismo do meu marido estudando a Bíblia. Passei várias vezes a Bíblia inteira. A minha Bíblia do Ave Maria, ela é toda arriscada. Cada vez que eu passava é uma cor de lápis que eu punha, né? O que acontece? Essa é a doçura de Jesus. Olha, minha filha, eu falei que eu te criei para me amar, mas só que você precisava me conhecer para você me amar, né? Então ele me deu isso, né? E eu passei, nossa, só queria estudar, fazer o estudo e conhecer cada vez mais Jesus. E quanto mais eu conhecia, mais eu amava mesmo, né? Essa é a maior prova de que a gente tem que conhecê-lo para amá-lo. Ele nos chama a amá-lo, mas ele também já dá as condições para a gente amá-lo, que é conhecendo-o, né? E com isso foi muito duro, mas ao mesmo tempo teve essa doçura na minha vida. Então, e essas cruzes servem a quem se serve deles para imprimir a minha santidade na alma. Então, ele ajuda em tudo. Ele quer imprimir a santidade dele na nossa alma através das cruzes. Mas a gente não carrega sozinho, de jeito nenhum. Por isso que não há desespero, há sempre paz, né? Você vê, eu passei esses 20 anos, era muito duro. Mais duro era para me ver meus filhos. E eu vendo que eu fui criada num lar que era um ninho de amor. E os meus filhos
tinha que ser criado num lar agressivo desse jeito. Foi muito duro para mim, mais pelos meus filhos, que não era isso que eu desejava para os meus filhos, né? Mas Jesus, aqui, ele quer imprimir a santidade na alma. Então, ele não tira os olhos de nós. Ele é maravilhoso demais. Então, ele vai nos cercando, né? Nos trazendo aquilo que a gente precisa para a gente suportar a nossa cruz, né? Porque nós somos pequenos, né? Pequenos demais, tendenciosos a desistir. Mas eu nunca desisti, né? Nunca desisti. Ainda mais estudando a Bíblia, ali era só incentivo, né? Para amar, 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 né? E para ir embelezando de todas as variedades das cores divinas. O que é essas variedades das coisas divinas? De várias formas, né? Que ele vai nos embelezando, né? Em nós, né? Nos purificando, né? Vamos dizer isso, de muitas coisas que precisam ser purificados na nossa alma. Nossa, ele pega assim uma alma bruta, né? E ele vai polindo, né? Vai polindo, vai polindo. Com cruzes e com doçuras, né? Com amarguras, lembrei, com amarguras e com doçuras. Além disso, não são outra coisa que tantos perfumes do céu. É perfume do céu todas essas cruzes, né? Mas que aí eu conheci ele, eu conheci a Bíblia, eu tinha esse desejo ardente de estudar, senão eu não ia estudar. Até isso ele pôs em mim, eu tenho certeza que foi ele que pôs esse desejo. Todos os dias eu queria estudar a Bíblia, e eu estudava, né? Esse é o perfume do céu, com os quais a alma fica toda perfumada. Então, aí havia uma leveza do meu espírito. E todos esses anos eu não fiquei com nenhuma doença, nem do corpo e nem do espírito, e nem da mente, nem de nada. Saí ilesa de todo essa 20 anos de alcoolismo, de pessoa agressiva. Saí ilesa. Esse é a promessa dele, né? Esse é o carinho dele, esse é o perfume dele, né? Que ele nos dá, que ele protege, ele cuida, né? Ele não abandona em momento nenhum da nossa vida, né? E nem tive privação dele, jamais. Muito pelo contrário, ele era sempre presente. Por isso que eu saí ilesa, né? Podendo recomeçar depois. E ele curou meu marido, né? Teve uns motivos aí também, que não é caso agora, né? Mas ele curou o meu marido e eu estava inteira, né? Ele curou o meu marido e me curou ao mesmo tempo. E aí eu não lembrava nem mais do sofrimento todo. E nós pudemos viver em paz. E estamos em paz, né? Graças a Deus. Agora ele está doente, né? A cabeça dele não está boa, cheio de problema, diabetes não controlada, e uma porção de coisa que ele tem. Mas pelo menos estamos em paz ainda e vamos ficar até o fim, porque foi obra de Deus na nossa vida. Amém, Fiat. Agora o outro trecho é do 9,4, né? Quem muito fala está vazio de Deus.
Vamos ver aqui que Jesus fala dos tagarelas. Continuando o meu habitual estado, enquanto meu amável Jesus se fez ver, me disse: minha filha, quem muito fala é sinal de que está vazio em seu interior. Então, esta fala que ele está dizendo aqui é uma fala de tagarelice. Pessoas que não sabem ficar quieta, né? Não sabem aqui, ó. Enquanto quem está cheio de Deus, encontrando mais gosto em seu interior, não quer perder qualquer gosto. É até assim engraçado, né? Porque eu tô assim, a gente tá assim tão interiorizado com Jesus, pensando em Jesus, lendo os trechos de Jesus, né? E as pessoas querem falar, que nem meu marido, ele quer falar, coisas, ele ainda fica repetindo uma porção de coisa, né? E até eu fico assim, e eu quero ficar com Jesus, né? Quero ficar com Jesus, com seus trechos para mim, esses, né, trechos e outros que a gente tem no grupo, né? E quero ali meditar, e ele quer falar. Aí nessa questão, eu fico assim com a consciência pesada, eu preciso dar atenção para ele, né, coitado. Mas existe também outras questões, são pessoas que começam a falar coisas que bobagem, né? Fala por falar, eu acho que não tem o que falar e começa a falar um monte de bobagem, até mal dos outros e blá, 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 blá. Então é isso. Então, encontrando mais gosto em seu interior, não quer perder aquele gosto, não quer, porque se a pessoa vem falar outro assunto mundano, você sai daquele mundo seu, é muito ruim. Lhe custa trabalho falar e só por necessidade fala, então, não quer falar. Quer ficar ali com Jesus interiorizada, né? A gente parece que fica muito longe, né? Muito longe das pessoas, me dá essa impressão, né? Sem muito falatório, porque tá mais, eu sou assim, eu tô mais interiorizada com Jesus. Estou mais com ele, conversando com ele, escutando os vídeos dele, escutando ele na Valtorta. Eu gosto de ouvir muito a Valtorta, porque ele ensina muito, E é uma linguagem mais ou menos, não é tão fácil não, que conforme o capítulo ele tem uns dizeres complicados, né? Mas está ali, nós estamos ali ouvindo ele, esta é a vontade, né? Mas, né? E mesmo falando, não se afasta jamais do seu interior. Quer dizer, a gente fala, mas quer voltar. Quer voltar ali, para ficar ali ouvindo a Jesus, conversando com Jesus, né? Ouvindo os vídeos da Aline, né? Que ela só fala de Jesus, que é maravilhoso, né? E tenta por quanto... Então, e não se afasta no seu interior. E tenta, né? De não afastar, tenta de não afastar. Porquanto está nele. Ela está nele mesmo, ouvindo a outra falar. Imprimir nos outros o que sente em si. Ah, tá. Porquanto está nele, na pessoa, de passar para o outro aquilo que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo a interiorização com Jesus, né? O outro não.
O outro vem com uma porção de conversa do mundo, mas a gente está ali interiorizado com ele e é para passar para os outros isso. Enquanto que quem muito fala não só está vazio de Deus, senão que com o seu muito falar trata de esvaziar de Deus os demais. Então, se a pessoa de repente quer mesmo falar, o que acontece? A gente sai do nosso estado de interiorização com Deus, por caridade ainda ouvir a pessoa. O que será que ela quer? Às vezes são coisas que, olha, fica tão longe daquilo que a gente está vivendo, que é maravilhoso, mas a gente, por caridade, a gente escuta, né? E o que acontece? Que ele diz assim, esvazia de Deus, né? Senão que com o seu tanto falar, trata de esvaziar de Deus os demais, né? E quem está cheio de Deus é para levar Deus para essas tagarelas, né? E não ficar muito ouvindo elas, e sim levar Deus para não se esvaziar de Deus e de esvaziar as outras pessoas também. Então é uma coisa complicada isso, muito complicada, que as pessoas não querem ouvir falar daquilo que a gente está vivendo, né? Não quer, mas a gente tem jeito de falar sem precisar a pessoa achar que é religião. Você pode dar um conselho ou você falar alguma coisa com sabedoria, que você não está dizendo, falando de Deus, não está falando nada de Deus, mas a sabedoria vem dele, só vem dele, né? Então você coloca essa sabedoria que muda a situação, né? A situação não está mais vazia de Deus, porque você veio à sua mente essa verdade para ser colocada ali. Então, eleva a conversa. A conversa estava ela estava querendo ter uma conversa assim, mais para vazia, e o que acontece? Trazendo a verdade, a sabedoria de Deus, sem precisar falar dele, eleva, né, a conversa. É muito maravilhoso se fazer isso. E a gente deve fazer, né? Quando começar uma conversa frívola, que não quer dizer nada, a gente já começa a pedir para o Espírito Santo, vem Espírito Santo, me ilumina para me elevar essa conversa, que ela está encaminhando para o vazio, para nada, para não dar em nada, porque não tem nada de Deus nessa conversa. É assim que a gente deve fazer, né? Ao mesmo tempo que eu estou meditando aqui, falando e gravando, eu estou também aprendendo com a meditação e quero fazer isso, né? E não é difícil, de jeito nenhum. Amém e fiat.